A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Fonte de amor perene, manancial de luz, água de vida corre do trono de Jesus. Calmo rio, belo rio, quero estar também, onde as águas sempre correm, desse rio além. Fonte de amor perene, manancial de luz, água da vida corre do trono de Jesus. Calmo rio, belo rio, quero estar também, onde as águas sempre correm deste rio além. Corre rio, calmo corre, corra assim a paz em minha alma para sempre, corra mais que Ouvintes, cada de nós deveria, por vezes,
se colocar entre o povo de Israel. É uma bússola. Nunca vai ficar cansativo isto. Com razão, o irmão Branham não parava de ler o Pentateuco e especialmente Êxodos. Se coloque entre o povo de Israel. Mais de 2 milhões de pessoas, quase 3 milhões, num deserto, sem condições mínimas de sobrevivência digna, obedecendo princípios que não permitiam definitivamente a promiscuidade familiar que existe hoje. Agora você se coloca entre esse povo, com sua esposa, com suas filhas moças, seus filhos, e agora o seu líder some, desaparece por 40 dias. Coisa difícil, hein? É sempre você se colocar lá e ver com quem você vai se associar naquela hora. Qual o raciocínio que você vai ter quando vê o Moisés casado com uma mulher etíope e contrariando toda a linhagem, por não ser da linhagem de Israel. Tudo isso aí você vai se colocando lá no meio do povo. E agora o monte fumegando. Trovões, relâmpagos, de forma tal que se uma pobre, inocente criancinha, bonitinha, essa coisinha linda de 2, 3 anos, certo, já com um tubantinho, a moda deles, tocasse no monte virava torresminho. A ovelha inocente também podia fazer feijão tropeiro dela depois, será? O cavalo, o camelo, qualquer animal, qualquer inocente. Se coloque perto disso, olhando para isso. A Bíblia diz, e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o zunido da buzina e o monte fumegando, e o povo vendo isto retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés, fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. Êxodo 20, verso 18 e 19. Veja aí a necessidade de um profeta. Pusesse um coré, estaria todo mundo torrado. Um abirão, estaria todo mundo torrado. Não diz assim, fale Deus com Datã, e Datã fale conosco. Morreria todo mundo, começando pelo Datã. Fale Deus com Balaão, alugado lá pelo Balaque. E Deus fale conosco, todos seriam fulminados. Fale Deus com Moisés. Agora sim, agora acertou. E por estas escrituras, vemos que o povo não pode suportar a voz direta de Deus. Daí então, o que é que nós vamos fazer? O pseudo-gentil é Sem, Cão e Jafé. Judeu, samaritano e gentil. Cão olhou a nudez do pai. Foi irreverente, não respeitou, o pai estava errado? Estava, né? Ficar bêbado, tirar a roupa? Mas quem agiu certo? Quem deveria morrer era Noé. Quem deveria ser amaldiçoado era Noé. Mas o cão, tendo saído dos seus lombos, então Noé amaldiçoou a Canaã, que era filho de cão. Depois você vê uma Canaã cheia de Zebuseu, Filisteu, aquela coiseira toda. É os gentios. Da onde veio a coisa? Pseudo-intelectual, achando que pode falar com Deus cara a cara, que pode interpretar a Deus, que pode chamar Jesus Cristo de segunda pessoa, distinta, e ficar por isso mesmo, e assim por diante.
Mas nós vamos entender que realmente há um mistério muito grande em Deus que é revelado através de seus profetas. Ah, sim, vem com isso. A graça, o Novo Testamento, é diretamente com Jesus. Ah, agora é diretamente com Jesus. Está bem, então chegamos a um bom lugar. É com Jesus mesmo. Vamos adiante. Forma seus credos, seus dogmas, seus ismos dentro da mensagem e acha que pode fazer tudo. Não precisa de ninguém mais. Mas eles pediram sensatamente a Moisés que se chegasse à presença de Deus e que escutasse as palavras que Deus tinha para eles. Essa atitude do povo foi aprovada por Deus, sendo assim, preste bem atenção, sendo assim como é, você não consegue ver Deus falando diretamente ao povo, e sim por meio de um profeta, porque o profeta é sua boca. Você podia fazer isso no tempo de Lutero, sendo ele um reformador, mas ele era a boca de Deus, para dizer que a justificação era pela fé, e não pelas indulgências, pelas penitências, por aquele comércio da salvação. E assim foi em cada era da igreja. Deus estabeleceu ali que sua palavra viria sempre através de um profeta. Na plenitude dos tempos. Isto viria realmente parar onde começou. E como começou? Em um profeta maior. Se a primeira vinda de Jesus Cristo precisou de um profeta Elias, um anjo da aliança que foi João Batista, a segunda vinda fica à mercê dos Datãs, dos Corés, de qualquer um? Não. E isto tem acontecido sempre. Cada profeta de Deus trouxe a palavra revelada para o momento em que havia de ser manifesta. Tem o momento dela ser manifesta. Cada um deles trouxe a porção para a sua época, até aparecer João Batista, o último dos profetas do Antigo Testamento. Quem introduziu a Cristo foi João. A plenitude da palavra. Os profetas anteriores tiveram porções da palavra, mas Cristo foi a plenitude da palavra. Isto, exatamente, a plenitude da palavra. Cristo foi o profeta por excelência, com toda a revelação de Deus. Agora, você tem que partir para o Novo Testamento com apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, doutores da palavra, homens tão vindicados, proporcionalmente, quanto Moisés foi vindicado. O que vindica é realmente a palavra. Nós temos no confronto de Efésios com Josué. Josué tendo necessidade de um pequeno tempo, um tempo extra, de prolongar o dia. O sol estava se pondo e os homens não podiam lutar muito bem durante a noite. Eles não tinham infravermelho. Então Josué, aquele grande guerreiro, ungido de Deus, sabendo que a vitória não podia deixar para o outro dia. Tem gente que, eu vou vencer isso amanhã. Não. Josué, ungido de Deus, colocado ali na terra, como Efésios
Aqui é a aplicação do irmão Branham, do profeta. Como Efésios para a nova igreja. A igreja do Novo Testamento. A igreja noiva. Esse mensageiro, como Efésios, possuía a terra, tomando-a. Tomando-a. Tem que tomá-la. Ele precisava de algum tempo. Então ele disse: sol, fique parado. Espera aí, eu vou jejuar 90 dias, 40 dias, vou para o monte, vou dançar, vou gritar, vou rolar. Não, nada disso. A hora é de tomar a terra, isso não é hora de dançar, de pular, não. A hora é de tomar a terra, entrar na era do vencedor, e não pode ficar para amanhã essa vitória, não. Fique parado. Fique parado. É uma ordem, não é um pedido. E ele permaneceu quieto. O sol, esse sol nosso, essa estrela de quinta grandeza entre milhões e milhões de sóis que temos nesta galáxia, ficou parado. Não há muito tempo atrás os cientistas descobriram essa diferença, desse grau, apesar de que a Bíblia não precisa disso. E o sol permaneceu quieto por cerca de 12 horas, até que ele tomou a terra. Jacó parou o sol lá no vale de Jaboque. Jacó, trapaceiro, censurado, porém amado por Deus. Você vai deixar de amar um torto amado por Deus para amar um reto aborrecido por Deus? A escolha é sua. Você se coloque lá naquela hora, lá entre eles, lá naquele dia, e faça a tua escolha, levando para a segunda pessoa. Agora, o livro de Efésios nos coloca em Cristo. Lá, a luta era para a terra santa. A terra seria santificada para ser habitada por um povo santo. Isto mesmo. Santo pela separação, por ser semente de Abraão. A terra seria, então, santa. Terra santa. E a luta, o parar do sol. Jesus Cristo ficou parado, sustentando a batalha, iluminando os guerreiros, para tomar a terra. E agora? O profeta parece que amiúda os olhos para fazer esta declaração. Nós não somos colocados na terra santa, mas no Espírito Santo. Você tem que entender, moça, rapaz, criança, que vai para a escola com essa mochilinha nas costas, que você não está numa terra santa. Amizades, companheirismos, aí que está a coisa. Depende muito do que você prefere, depende muito do que você pretere. Você tem que ter consciência de que não há nenhuma igreja santa, não há nenhum homem santo, não há nenhum lugar santo nesta terra. O único santo é o Espírito Santo. É isso que o profeta está mostrando aqui em confronto de Efésios com Josué. Aí então ele vai usar a Paulo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Você acha que é só o mundo que não gosta de profeta? Você acha que só o mundo que não gosta de apóstolo de Jesus Cristo? Apóstolos com ismos aceita. Agora, preste bem atenção. Paulo, apóstolo.
apóstolo. Quem gosta de um apóstolo como Paulo, mandando as mulheres vestirem roupa, condenando? Para começar, o profeta afirma: nenhum ancião colocou as mãos sobre ele, nenhum bispo o enviou a lugar algum, mas Deus o chamou e o fez um apóstolo diretamente. Ou ministério, só existe um ministério na terra, levantado diretamente por Deus. Você sabe que tudo que fizerem nesta nação é deste ministério, direto ou indiretamente. Não tem como fugir. Não é o homem. É o ministério, é Deus. Agora, que coisa grande. Nem um bispo, nem um arcebispo, nem um grande homem de outro país. Como alguém apontou, olha, quando eu estava ali na porta daquele mercado, não tinha nenhum de vocês lá, não. Não tinha nenhum de vocês lá para dizer o que eu tinha que fazer. E quando eu estava sofrendo a dor de parto para introduzir a mensagem, não tinha nenhum de vocês para aliviá-la. Por que não chamaram lá da África? Por que não chamaram da Europa, dos Estados Unidos? Lá da Argentina ou de qualquer outro lugar? Essa é a fase presente do meu ministério, disse Simão Brana. Mas que coisa gloriosa, meu irmão, minha irmã, é você saber que você foi chamada, salva, chamada, predestinada, elegida diretamente por Deus. Independe de pastor relapso, pastor sem tempo nas assistências. Como dizem, buscadores de dízimos, indiferente de qualquer coisa disto, você foi ordenado, a noiva ordenada diretamente por Deus. Não tem nenhum bispo, um apóstolo, entre aspas, que elege essa noiva de Jesus Cristo. Tem apóstolos de Cristo que servem esta noiva, que apostola esta noiva, que não faz alvoroço quando acontece alguma coisa, vai lá e estabelece aquela igreja e ela fica feliz, em paz. Ele não faz alvoroço, ele não explora, ele não tem que subir, ele não precisa de escada para subir, para aparecer, à custa de falhas dos outros. Que beleza, hein? Que posição gloriosa. Agora sim. Agora fale Deus comigo, diretamente. É o Espírito Santo em você. Agora a ovelha vence o leão, vence o urso, vence o Golias. Não é o Davi agora, é a própria ovelha. E Deus te abençoou. Deus me abençoou demais. Deus nos abençoou, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amor sem par.
Eu agradeço, eterno Deus, pois para o céu eu vou. Quão grandioso é crer em ti, pois lá no céu morar eu vou. Ó Deus eterno, santo e bom, de infindo amor, amor sem par, quão insondável, puro e bom, o eterno amor sem a Deus pedi conforto e paz nas horas de angústias e dor. Sua presença me satisfaz, pois dá consolação. Quando nas trevas eu andar, guiar-me promete o Senhor. Não temas, sempre a teu lado estou, por onde quer que for. Jamais pedi riquezas, mas Deus me dá vigor. Estrelas mil, a lua e o sol, e o céu de imenso fulgor. Eu agradeço a meu Senhor as bênçãos que vivo a fluir. Quando preciso do seu amor, Jesus me vem suprir. Se queres também estas bênçãos ter, é só a Deus pedir. Jamais pedir riquezas, mas Deus me dá vigor. Estrelas mil, a lua e o sol, e o céu de imenso fulgor. Eu agradeço a meu Senhor as bênçãos que vivo a fluir. Quando preciso do seu amor, Jesus me vem suprir. Se queres também
convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Eis entronizado à destra do bom Deus, como Rei eterno Cristo lá nos céus. Ele é o Rei da glória que a Satã venceu, feita tal vitória Deus o recebeu. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Jesus Cristo cordial louvor. Mas o seu serviço continua ali, poderá valer-nos entretanto aqui. Por nós advogando com o Pai está, Ele nos ajuda e sempre ajudará. Pela graça sim, pelo seu amor, seja dado aqui a Jesus Senhor, cordial louvor. Maravilhoso, precioso
agradável falar de profeta sobre profeta. Na verdade, às vezes, dá para estremecer, dá para entristecer e até para se contrariar. Mas, uma vez tendo o Espírito de Deus, uma vez sendo escolhido por Deus, aquilo se torna em doçura, em alimento, em satisfação. A dispensação para os judeus se encerrou com o maior dos profetas hebreus. Isso foi reconhecido por Jesus Cristo no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 7, verso 28. Eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista. Agora, nós não vamos comentar sobre o assunto de que o menor no reino de Deus é maior do que ele. Mas está aqui reconhecido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante. Não importa quem te reconheça ou não reconheça, quem te desconheça, quem te ignore, importa é Deus, que me conhece, que te conhece, que te reconhece. Importa um ministério reconhecido por Deus, não por homens santos, homens que nunca pecaram, entre aspas, homens que não têm problemas de ordem social, assim, como a avestruz, esconde a cabeça na areia e deixa o corpo todo de fora. Ou com o mosquito e engole o camelo. Não. O importa é o reconhecimento de Deus. Quando era criança, nunca aconteceu isso com a gente. Mas a gente pode ver uma criança apanhar de um adulto que não era seu pai, que não era sua mãe. Mas o importante é seu pai. A mamãe me batia. Eu não posso falar o papai porque eu não conheci meu pai, morreu antes de eu nascer. No presente momento não é de gosto. O importante, estamos focalizando logo de início aqui, é chocante, mas é isso. É Deus, Pai. Você sentir-se filho de Deus. E não importa o resto. Acabou. O importante é esse. O reconhecimento de João por Jesus Cristo me parece que agora vem assim, que foi recíproco, houve uma recompensa a estas alturas. Eu não sei se João ainda era vivo, mas João havia dito coisa maior de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele disse a respeito de Jesus, é necessário que eu diminua e que ele cresça. Ele teve que diminuir tanto que depois mandou procurar se Jesus Cristo, ele havia indicado como o Cordeiro de Deus, era realmente o Cristo, o Messias. É bom a gente ver essas coisas, não é? Meu colega, meu companheiro, minha companheira amada em Cristo Jesus. É bom, é bom. Então veja, Jesus reconhecendo, entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista. Seria porque foram contemporâneos? João também teve um nascimento assim um tanto peculiar, sobrenatural, gerado, na verdade, pela via natural do homem, mas sob
um poder sobrenatural, porque a coisa já estava fora de tempo. Tudo fora de tempo, você sabe, é temporão, o que é. Mas um fato muito curioso, importante, é que Jesus ressuscitou a João no ventre de Isabel. Jesus ressuscitou a João no ventre de Isabel. E aí nós contamos só 3 ressurreições de Jesus. Você tem que contar mais uma, viu? Tem que contar mais uma, que é do Joãozinho. Porque quando Maria saudou Isabel, o menino pulou dentro da barriga dela. Alguém disse, mas isso é normal. Ele fez um Pentecoste lá dentro, na escuridão do ventre, e o profeta de Deus, isso é para quem tem profeta, diz que foi uma ressurreição. Naturalmente, pelo fenômeno da idade, a criança estava morta, eram apenas músculos, e foi ressuscitado. Então está aí mais uma ressurreição de Jesus Cristo. O menino Jesus lá no ventre, fazendo ressurreição. Coisa boa. Bom que ele esteja no ventre da igreja. Mas é isso aí. Alguém diz assim, escuta, por que atribuem tanto mal aos rapazes? Espera aí. Aos rapazes, à juventude? Não. É claro que uma árvore que dá mais fruto, quem que vai receber mais pedra? Mas não pode julgar um todo por uma meia dúzia. Não pode jogar um todo. E o que a gente tem ajudado aí de grupinhos pequenos, de 30, de 100, ajuda os próprios pastores a resolver problemas. Quer dizer que o resto do mundo não tem. Na família do profeta havia problema. Aquele irmão queria, eu quero tratar de um assunto de sua família. Ele disse, eu só vou afundar se eu parar para te ouvir. Eu estava predestinado para passar por isso desde antes da fundação do mundo. E quando ele viu que a Rebeca estava morrendo, a alma dela estava morrendo, a coisa tem que pensar assim. Agora, esse é um espírito de maledicência, é um espírito que não é bom e não se pode julgar. O irmão Brana fala assim, ele julgava Israel por aquela fronteira, aqueles da fronteira. Toda fruta tem casca, toda fruta tem polpa, toda fruta tem semente, o ovo tem casca. A casca não é boa? É assim. Pega o ovo sem casca. Aí você viu tudo agora. Tem a clara, tem a gema, lá dentro da gema tem a vida, lá escondido. E onde há um grupo de 10, 5 pessoas, tem 3 classes de crentes, e assim por diante. Mas vamos adiante. O Senhor identificou o profeta anunciado em Malaquias. Ele disse em São Lucas, ele disse isso, este é aquele de quem está escrito, eis que envio o meu anjo diante de tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Você pode ver isso aí em São Lucas, capítulo 7, versículo 27. O profeta João Batista, Elias, qualificado, reconhecido como Elias, o espírito de Elias, que se diga de passagem, João Batista, nome que não existia no Velho Testamento, na Bíblia. Porque eles perguntam agora, tem esse nome na Bíblia, Brana? Não, mas tem Elias. Tem esse nome Trindade na Bíblia? Também não tem, né? Tem Pai, Filho e Espírito Santo se referindo a um Deus só. Mas aqui está a identificação. O profeta nosso, o nosso profeta, Elias, está identificado também na Bíblia pelo mesmo Deus que identificou a João, que vindicou a João. Ele está vindicado. E de uma maneira tríplice. Malaquias 4, 5, 6.
O que viria convertendo o coração dos pais aos filhos é João, mas dos filhos aos pais, voltando inclusive para o batismo original de Pentecostes, do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. Ah, é bom ver essas coisas como se olha no espelho. Foi João quem introduziu o Messias a Israel. Foi João. Agora veja só, Deus determinou que precisava e por isso operou, introduzindo o Messias a Israel. Mas por quê? Para que um profeta como precursor? Para quê? E por quê? Qual o sentido? Pergunta para Deus. Por que ele quis João Batista como precursor da primeira vinda? Para quê? Por quê? No mundo de balbúrdia pentecostal, balbúrdia religiosa, balbúrdia, confusão de Nicéia, doutrinas de Nicéia. Bem, nós sabemos quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. Por isso batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi João quem introduziu o Messias. Mas voltando para ela da balbúrdia, introduzindo o Messias profetizado a um povo que tinha uma religião herdada no Monte Sinai com fogo e trovão, dado pelo próprio dedo de Deus. Portanto, era uma religião santa. Você vai dizer que nós estamos tendo uma religião santa hoje? Ou religiões santas? Não. Nós temos uma festa de Belsazar, uma mistura das taças, mistura de letras evangélicas no rock and roll, nas pedras rolando. Se fosse pelo menos a pedra rolando para encher a terra da glória de Deus, cumprindo o sonho de um pagão chamado Nabucodonosor. Tudo bem, interpretado por um profeta, Daniel. Mas pedras rolando para dentro da igreja. Seria somente da igreja lá de fora? Esse espírito do rock, eles mandam nas igrejas, mandam nos pastores. Alguém diz, mulheres de pastores mandando na igreja, e cantoras e cantores mandando em igrejas dar mensagem. Se você tem que botar a televisão para fora, então põe isso também. A igreja tem que manifestar o sinal. Isso ela não vai tirar as 3 classes de crentes lá de dentro. As 3 classes de jovens, as 3 classes de velhos, as 3 classes de crianças, de mulheres, de homens, de pastores, de diáconos. Agora, voltemos aqui. Os líderes religiosos da religião santa do tempo de João, aquela sim era santa. Não era dada em Nicéia pelos pagãos. Deram crédito a João Batista, ao precursor? Deram crédito ao profeta? Eles respeitavam tanto a um profeta, eles não blasfemavam contra um profeta. Tanto que eles chegaram até a admitir que Jesus era profeta. Se falasse que Jesus era simplesmente profeta, aí estaria tudo bem. Eles não teriam crucificado a Jesus. Uns dizem que é Jeremias, outros dizem assim por diante. Se disser que o irmão Brana é simplesmente profeta, também não mexe com muitos pastores da mensagem, não. Não mexe, não. Mas aí onde está a coisa? Se começar a estudar a terceira puxada e ver que o ministério do Filho do Homem está manifestado neste profeta, e ver que o ministério do 7º anjo de Apocalipse
está manifestado nesse profeta, aí a coisa muda. Eles querem ter o irmão Branham só como profeta. E mais nada. Isso é advertência de Deus para nós. Medo, covardia, falta de entrar véu adentro, medo de quíntuplo de Efésios. Quantos grupos não conhecem, não sabem o que Deus fez no encontro de pastores que tivemos, em que Ele mostrou claramente tudo a respeito desta nuvem de anjos que formou o rosto de Jesus Cristo? Eles ficam devendo, eles vão pagar caro por isto. Vocês que estão negando ao povo ver, ouvir, pagarão caro por isto, mesmo porque os eleitos não ficarão em suas gaiolas. A verdade é esta. Graças a Deus que o nosso púlpito é aberto para ser pregada a palavra como ela vier. Fira quem ferir, fira a Joaquim Gonçalves, a quem quiser. Passe por cima. Ele sai e deixa o dom de Deus entrar, se manifestar na hora certa. Você deve fazer isto, minha irmã. Isso é pessoal. Isso é individual. Meu irmão, meu companheiro. Isto é individual. Isto é pessoal. Ter João Batista como profeta, eles tinham. Eles não poderiam ter dúvida disto. Até o Herodes temeu. Mas uma coisa é certa, que Jesus Cristo não era só profeta. Ele não é só profeta agora. Jesus Cristo não é só profeta nos dias de Noé, nos dias idênticos ao de Sodoma e de Gomorra. E você chega à conclusão de que realmente Cristo em você quer dizer Cristo em sua casa. É Cristo na sua igreja. É Cristo no seu trabalho. Em nome de Jesus Cristo, eu fui abençoado, você foi abençoada, você foi abençoado, nós fomos abençoados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira, às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Eu nas trevas vagueava, sem a luz da retidão. A minha alma estava morta e eu sem fé no coração. Como é triste andar em trevas sem perdão do Salvador. Bela é a vida, mas a vida dominada pelo amor. Mas um dia sua graça Deus mandou e a doce luz vi então caminho claro, sim, ouvi o meu Jesus. Como é triste andar
andar em trevas sem perdão do Salvador. Bela é a vida, mas a vida dominada pelo amor. Foi um novo nascimento, honra e glória ao Redentor. Ele deu-me luz e vida, santidade e seu amor. Como é triste andar em trevas sem perdão do Salvador. Bela é a vida, mas a vida dominada pelo amor. Em teus braços eu me escondo, onde sempre quero estar, ao teu lado, protegido, eu desejo caminhar. Inimigos me perseguem, eu sucumbo, ó Salvador. Muito aflito te suplico, auxilia-me, Senhor. Em teus braços eu me escondo, onde sempre quero estar, a teu lado, protegido, eu desejo caminhar. Em teus braços eu me escondo, e sem ti não posso andar. Com meu coração aflito, venho a ti para implorar. Ó, escuta, Cristo, os rogos que te faço com fervor. Dá-me abrigo nos teus braços e protege-me, Senhor. Em teus braços eu me escondo, onde sempre quero estar, a teu lado, protegido, eu desejo caminhar. Em teus braços eu me escondo, onde possa repousar a minha alma tão cansada, e um abrigo possa achar. Já eu creio que me atendes, eu confio em ti, Senhor.
nos teus braços, obrigado, bem seguro estou, Senhor. Em teus braços eu me escondo, onde sempre quero estar, a teu lado, protegido, eu desejo caminhar.